Nesse vídeo eu vou te contar o que um bom estudante deve fazer. Aqui no canal nós estamos meditando o opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar do Hugo de São Vítor. Sem demoras, vamos ao trechinho de hoje. No exercício, que cultive o senso natural pelo trabalho e diligência. Então, no dia de ontem, nós estávamos meditando a respeito do que é necessário ter o estudante na sua natureza. Então, o que o estudante deve ser? Hoje, nós estamos meditando a respeito do exercício, ou seja, você já tem certas qualidades ou já adquiriu essas qualidades e agora você vai exercer o estudo de fato. E o que é que deve acontecer nesse exercício? Que cultive o senso natural pelo trabalho e diligência. Então, aqui são dois pontos importantes. Por quê? Você tem um senso natural, que foi o que eu falei ontem, sobre a atenção e a memória. São duas qualidades imprescindíveis para o estudante. Ser estudante é ser atenção e memória. Mas, além da atenção e da memória, agora você precisa cultivar o senso natural. Então, digamos que a minha memória está ótima. Eu escuto as coisas e me lembro delas. Eu consigo prestar atenção às explicações. Será que isso basta? Na verdade, não. Utilizando um outro autor mais moderno, que é o professor Pierre-Louis Piazzi, ele diz que existe uma diferença entre assistir aula e estudar. Essa mesma diferença aparece aqui. Então você prestou atenção, você guardou aquilo na memória, mas isso não é o bastante. É preciso trabalhar de modo diligente em cima disso. E o que é trabalhar de modo diligente? É você meditar a respeito daquilo, de tal modo que o que você meditou passe a fazer parte da sua vida. Então, de nada adianta você estudar que se você andar descalço em alguns terrenos acontece X ou Y. Se depois de estudar, você continua andando descalço como se você não estivesse estudando nada. De nada adianta você começar a estudar vários assuntos de biologia, como funciona o corpo animal, quais são os melhores alimentos, se depois você sai desse estudo e na sua vida você faz do seu jeito. Isso quer dizer que você não trabalhou de modo diligente em cima daquele assunto. Você não meditou o suficiente a ponto daquela meditação conduzir a tua inteligência e arrastar a tua vontade. Então, você tem esses dois pontos em você, inteligência e vontade. Quando você estuda de modo bem trabalhado, de modo diligente, aquilo que você aprende entra tanto em você que você não consegue fazer as coisas de outro jeito. Aqui não é não consegue no sentido que você perdeu a liberdade, mas é no sentido de que você viu tanto como é ruim fazer tal coisa que você não faz. Ou você viu tão bem como é bom fazer algo e você faz. Então existe essa necessidade de ordenar os estudos. E como é que ordena isso? Aqui no canal, a todo momento, eu falo a respeito da linguagem. E esse é o primeiro ponto que você precisa ordenar em você. Então, você precisa desenvolver a sua capacidade de leitura. E capacidade de leitura não é somente bater a boca e decodificar as palavras, mas é compreender o que o texto está dizendo. E para isso, você precisa compreender de que forma o texto foi escrito. É para isso que serve o estudo da gramática. Então, você vai estudar o idioma, o seu próprio ou um outro, e você vai ver como aquela linguagem funciona, quais são os pontos que estão ali, o que é um sujeito, o que é um vocativo. Eu recomendo fortemente o estudo do latim, principalmente pela gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida. Ontem eu cheguei na lição, se eu não me engano, 60, e faltam umas 43 lições mais ou menos, e é notável a mudança que eu tive em inteligência em relação à compreensão. No começo dos meus estudos de latim, eu lia um livro de Dostoiévski que eu entendia bem por cima.
Hoje em dia eu entendo bem melhor, a menos quando eu me distraio um pouco e perco a linha de raciocínio. Mas, na maior parte do tempo, eu consigo compreender. Um autor como Aristóteles, se eu parar, buscar compreender os termos, me fizer perguntas a respeito do texto, eu consigo ir acompanhando. Então, por isso, eu te peço que tu ordenes os teus estudos e comece a partir da linguagem. Ordena bem a linguagem, cuida bem disso e você vai ver o ar benéfico que isso vai trazer para todas as áreas. Porque só é possível estudar história se você tem a linguagem bem formada. Só é possível estudar geografia, ciências, qualquer outra matéria, se você tem a linguagem bem formada. Então foca nisso, foca em aprender gramática e ler os clássicos buscando entendê-los a partir da gramática. Depois você vai dando outros passos, mas aí será com você. Depois, segundo ponto, é necessário evitar a preguiça e as distrações. E a gente tem aquela figura clássica da preguiça, que é a pessoa deitada na cama. Mas na verdade, às vezes isso não é preguiça. Pode ser preguiça, por exemplo, você pegar um texto que você sabe que tem capacidade de compreender e você lê o texto rápido, só porque você está com preguiça de parar e pensar. Essa é uma das coisas que eu fiquei refletindo quando eu li A Arte da Prudência, do Padre Francisco Fausto. E ele fala justamente a respeito dessa rapidez em fazer coisas que não precisam de pressa. E nós temos muito isso. E na maior parte das vezes é preguiça de pensar. Esse é um dos pontos que ele enfatiza bem no livro, que muitos de nós não agem com prudência porque nós temos preguiça de pensar. E isso é verdade. Hoje em dia parece até que você pensar muito em um livro é sinal de burrice, quando na verdade não é. Aristóteles não escreveu as categorias, a poética e todos os livros para que a gente lesse num piscar de olhos, assim, aquela passada de olho que a gente dá no texto. Na verdade, o Aristóteles escreveu aquilo para que a gente lesse devagar e fosse buscando na realidade aquilo que ele está dizendo. Então, o Aristóteles falou de homônimos. Pera aí, deixa eu olhar para a realidade aqui e ver o que esse cara está dizendo. Então, a preguiça nem sempre se estabelece com uma pessoa deitada em cima da cama sem fazer nada. Muitas vezes você pode ter uma espécie de preguiça ativa. Então, você fica fazendo várias coisas para enrolar e não fazer a coisa que você deveria fazer. E muitas pessoas chamam isso de procrastinação, mas eu não gosto de usar essa palavra, porque às vezes a gente pega isso, coloca como nosso bichinho de estimação e a gente vai agarrado com a procrastinação até os confins da Terra. Então, olha para a tua vida e pensa assim, cara, o que é que eu preciso fazer? E muitas vezes notar que você está fugindo dessa coisa. Então, a lição de latim é difícil, eu vou postergando, colocando outras coisas na frente. Não estou dizendo que você vai mudar isso do dia para a noite, mas começa a notar e ser sincero contigo. Agora mesmo, eu noto. Às vezes eu estou enrolando, fazendo outra coisa na frente, eu falo, isso daqui é preguiça de fazer a lição de latim. Pera aí, vamos fazer a lição de latim na frente? Vamos fazer a lição de latim primeiro. Porque é de fato quebrar esse ciclo de ficar jogando mais difícil para o final. E depois disso, muito cuidado com as distrações. Então, assim, é uma coisa meio óbvia, mas você vai estudar, tira o celular de perto. Você vai fazer alguma coisa importante, tira o computador de perto, coloca um bloqueador, coloca qualquer coisa. Mas foca no teu estudo, evita as distrações, porque você se distraindo não tem nem como aprender. Então, nem preciso falar. Estudar com a televisão ligada e tantas outras coisas que você sabe que são distrações, mas ainda assim, muitas vezes mantém no seu cotidiano. Pois bem, então repetindo o que disse Hugo de São Vítor, no exercício, que cultive o senso natural, ou seja, a sua atenção e a sua memória, pelo trabalho e pela diligência. Eu espero que esse vídeo te torne um estudante melhor. Um forte abraço para você e até a próxima!